Você já se perguntou por que as ovelhas superam os humanos nas Ilhas Faroe? Este fascinante arquipélago, uma região autônoma da Dinamarca, abriga cerca de 80 mil ovelhas, enquanto apenas cerca de 50 mil pessoas vivem nas ilhas. Essa impressionante relação entre ovelhas e humanos não só destaca o charme rural único das Ilhas Faroe, mas também ressalta o papel importante que esses animais desempenham na cultura e na economia local. As ovelhas vagam livremente pelas paisagens deslumbrantes e acidentadas, frequentemente adornando as colinas verdes e os penhascos dramáticos que caracterizam a beleza natural das ilhas. Os moradores locais acolheram seus vizinhos peludos e a criação de ovelhas se tornou um aspecto vital da vida aqui. As ovelhas fornecem lã quente para roupas tradicionais e carne de cordeiro, que aparece em muitas receitas locais. Além de seu valor agrícola, essas criaturas adoráveis incorporam o espírito das ilhas, embelezando a paisagem pitoresca com suas silhuetas fofas contra o fundo de vistas deslumbrantes. Então, da próxima vez que você refletir sobre o charme de ilhas remotas, lembre-se das Ilhas Faroe, onde o gado realmente reina supremo. Surpreendentemente, os antigos reis sofriam com moscas. O inteligente rei egípcio teve uma solução inusitada para lidar com as moscas incômodas. Ele cobria seus servos de mel. Imagine ser transformado em uma armadilha para moscas, para manter os insetos longe da presença real. Esse método peculiar tinha como objetivo distrair as moscas, atraindo-as para a substância doce e pegajosa, em vez de deixá-las zumbindo ao redor da cabeça do rei. É uma visão divertida da vida antiga, mostrando que até os mais poderosos não podiam escapar dos incômodos da natureza. Embora hoje isso possa parecer estranho, essa tática destaca o que as pessoas faziam por conforto em uma época sem soluções modernas. Será que o mel funcionava como isca para as moscas? Ou esses servos apenas acenavam com as mãos tentando afastá-las? Essa história estranha, mas fascinante, nos lembra que a luta contra pragas é tão antiga quanto a própria civilização. Por que os maratonas de dança prosperaram durante a Grande Depressão? Durante os difíceis anos de 1930, muitos americanos enfrentaram grandes dificuldades, como a perda de empregos e a falta de comida. Para lidar com isso, surgiram formas criativas de entretenimento, e um dos exemplos mais inesperados foram os maratonas de dança. Essas competições se tornaram eventos vibrantes, onde casais dançavam por resistência, muitas vezes por vários dias seguidos. Os parceiros se revezavam dançando, apoiando-se mutuamente quando a fadiga chegava. Os vencedores ganhavam prêmios em dinheiro e, mais importante, um teto e comida, atraindo centenas de participantes. Esses maratonas não apenas ofereciam uma fuga temporária da realidade, mas também criavam um senso de comunidade entre aqueles que enfrentavam dificuldades semelhantes. Enquanto os espectadores torciam e interagiam, as pistas de dança se tornavam oásis temporários de alegria, destacando a resiliência humana diante da adversidade. Que maneira incrível de encontrar esperança em tempos difíceis! Sim, a história assustadora de Tommy Brown revela uma página sombria da criminalidade americana. Condenado por 2 assassinatos, Brown assumiu a responsabilidade por 48 mortes que ocorreram em todo o país entre 1970 e 1995. Suas vítimas eram tanto homens quanto mulheres, mostrando seu método violento, que incluía estrangulamento, facadas e tiros. Brown, que tinha um longo histórico criminal, frequentemente mirava pessoas vulneráveis, o que torna seus atos ainda mais perturbadores. Suas confissões deixaram as autoridades perplexas, levantando dúvidas sobre a veracidade de suas palavras e se eram exageros ou a sombria realidade de um serial killer implacável. Cada nova descoberta sobre seu passado aumentava o medo e o interesse por sua figura. Como uma única pessoa conseguiu evitar a captura por tanto tempo? A verdade continua a ser inquietante e fascinante, lembrando-nos dos lados obscuros da natureza humana. Por que Machu Picchu continua a nos impressionar? Este incrível complexo, situado nas altas montanhas dos Andes, mostra a extraordinária engenhosidade dos Incas. As construções de pedra feitas sem argamassa se encaixam perfeitamente, permitindo que resistam ao tempo, mesmo em uma área propensa a terremotos. Essa técnica de construção única não só destaca as habilidades de engenharia dos Incas, mas também reflete seu profundo entendimento do meio ambiente. Cada pedra foi cuidadosamente trabalhada e posicionada para garantir estabilidade e proteção contra sismos.
Hoje, os visitantes ficam maravilhados com as vistas deslumbrantes e o design complexo das terraços, templos e habitações, que se integram harmoniosamente à paisagem ao redor. Como os incas conseguiram tal maestria sem ferramentas modernas? Suas conquistas notáveis nos lembram da força da criatividade e inovação humanas. Acredite ou não, os guaxinins lavam sua comida. Esse hábito curioso não é apenas um truque fofo, está profundamente enraizado em seus instintos antigos. Quando os guaxinins mergulham sua comida na água, isso aguça seu tato, ajudando-os a explorar e identificar melhor o que vão comer. Esse comportamento remonta a seus ancestrais, que frequentemente buscavam alimento nas margens de rios e córregos. É comum ver guaxinins em lagos e poços, onde eles mergulham cuidadosamente suas iguarias. Seja frutas, insetos ou até restos de comida encontrados perto de acampamentos humanos, essa técnica de lavagem aumenta sua confiança e precisão na escolha de um petisco saboroso. É surpreendente como até os animais seguem seus instintos naturais em busca de um jantar delicioso. Além disso, isso mostra o quão adaptáveis e inteligentes são essas pequenas criaturas. Então, da próxima vez que você ver um guaxinim brincando com água, lembre-se de que ele não está apenas se divertindo, ele está aprimorando suas habilidades e se conectando com sua história selvagem. Você pode se surpreender, o Armazém B continua fechado. Escondido em um local secreto, o Armazém B é um verdadeiro tesouro, repleto de ouro, joias brilhantes e antigas estátuas sagradas. Por décadas, essa sala atraiu a atenção de caçadores de tesouros e historiadores. Apesar de suas riquezas, ninguém teve coragem de abrir suas pesadas portas. Por quê? A lenda do Armazém B fala de uma maldição que atinge todos que tentam acessar seu conteúdo. Histórias de desgraças e eventos estranhos deixados por aqueles que ousaram explorar afastaram muitos de satisfazer sua curiosidade. O mistério só aumenta quando as pessoas se perguntam quais tesouros e artefatos permanecem intocados na escuridão. Será que a maldição é real ou é apenas uma história para proteger as riquezas? Com o passar do tempo, o chamado do Armazém B atrai aventureiros e especialistas, fazendo-nos questionar se essa sala escondida algum dia será aberta. Prepare-se para descobrir segredos incríveis sobre azeitonas. Você sabia que azeitonas verdes e pretas crescem na mesma árvore? É verdade. Esses frutos deliciosos são colhidos em diferentes estágios de maturação, o que lhes confere sabores e texturas únicas. As azeitonas verdes são colhidas cedo, antes de estarem completamente maduras. Isso as torna mais firmes e dá um sabor picante e amargo que muitos apreciam. Por outro lado, as azeitonas pretas são deixadas para amadurecer na árvore, tornando-se mais macias e escuras. Essa mudança não só altera seu sabor, tornando-o mais rico e suave, mas também lhes dá aquela cor preta clássica que conhecemos. Então, da próxima vez que você saborear uma pizza com azeitonas, pense na jornada que esses frutos percorreram. Não é incrível que um ingrediente tão simples tenha uma história tão complexa? Você pode acreditar que a arte é feita com pólvora? O artista dinotômico demonstra um talento extraordinário ao usar esse material explosivo para criar obras de arte incríveis. Usando o poder do fogo, ele transforma superfícies em retratos impressionantes e figuras vibrantes, convertendo o que poderia ser caos em uma beleza deslumbrante. Sua técnica única envolve a aplicação cuidadosa da pólvora e sua ignição, permitindo que o fogo crie padrões e desenhos complexos no material. Quando o fogo dança, ele revela texturas e tons inesperados, criando uma arte que parece viva e dinâmica. Cada obra é uma história de transformação, onde elementos destrutivos dão origem a algo extraordinário. O trabalho de dinotômico desafia as concepções tradicionais de arte e materiais, convidando o público a apreciar o delicado equilíbrio entre caos e ordem. É um lembrete empolgante de como a criatividade pode surgir das fontes mais inesperadas, fazendo-nos repensar o que a arte pode ser. Então, da próxima vez que você apreciar uma obra de arte, pense na incrível jornada que ela percorreu. Quem poderia imaginar que a pólvora poderia criar tamanha beleza? Por que a Adidas usa a tecnologia 4DFW D3D? Os tênis inovadores 4DFW D3D da Adidas estão mudando o mundo do calçado esportivo. Esses tênis únicos são feitos através de um processo incrível chamado síntese de luz digital de carbono.
Essa tecnologia avançada permite que a Adidas imprima a entressola do calçado, garantindo uma ótima combinação de flexibilidade e suporte. O design é não só bonito, mas também pensado para proporcionar um movimento suave a cada passo. Isso significa que os atletas podem desfrutar de mais conforto e desempenho. Com o 4DFW D3D, a Adidas não só foca na funcionalidade, mas também se preocupa com o meio ambiente, usando materiais sustentáveis. Essa combinação perfeita de inovação e responsabilidade faz desses tênis uma escolha popular entre atletas e amantes do fitness. Você está pronto para dar um passo rumo ao futuro do calçado? Por que exatamente as montanhas contam histórias de conexões antigas? Milhões de anos atrás, as montanhas Apalaches faziam parte de uma vasta região, conhecida como as Montanhas Centrais de Pangaea. Imagine isso, os Apalaches não estavam sempre isolados no lado leste da América do Norte, mas estavam uma vez intimamente ligados às terras altas da Escócia e à cordilheira do Pequeno Atlas no Marrocos. Essa unidade notável existiu durante a época de Pangaea, quando todos os continentes formavam um único supercontinente. À medida que as placas tectônicas se moviam, elas se separaram e transformaram não apenas os continentes, mas também as montanhas. Ao longo de milhões de anos, a erosão esculpiu os Apalaches e moldou sua majestosa forma atual, criando uma paisagem deslumbrante cheia de história. Hoje, essas montanhas se erguem, revelando contos de seu passado antigo e conexões com terras do outro lado do oceano. Na próxima vez que você explorar esses terrenos acidentados, reserve um momento para refletir sobre sua jornada e o mundo do qual uma vez fizeram parte. Que outros segredos sobre o passado do nosso planeta aguardam descoberta? É verdade que o WhatsApp tem apenas 55 funcionários. Este popular aplicativo de mensagens, usado por bilhões de pessoas ao redor do mundo, conta com uma equipe surpreendentemente pequena de apenas 55 pessoas. Esse grupo unido permaneceu praticamente o mesmo desde que o Facebook comprou o serviço em 2014. Considerando quantos usuários enviam mensagens, compartilham fotos e fazem chamadas diariamente, seria de se esperar uma grande equipe para gerenciar tudo isso. No entanto, o sucesso do WhatsApp está na sua simplicidade e tecnologias eficientes, e não no número de funcionários. A pequena equipe trabalha arduamente para garantir a privacidade e segurança dos usuários, sempre adicionando novas funcionalidades e mantendo o aplicativo estável. A capacidade de inovar com uma equipe tão pequena mostra o potencial de pequenos grupos para causar um grande impacto. É impressionante imaginar como essas 55 pessoas gerenciam um aplicativo que conecta mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo. Uma equipe tão pequena pode realmente lidar com a troca de mensagens em tal escala? Acredite ou não, os kiwis já foram chamados de groselhas chinesas. Esta pequena fruta tem uma história intrigante que reflete mudanças culturais e estratégias de marketing inteligentes. Originalmente descoberta na China, a fruta doce e azeda foi nomeada de groselha chinesa no início do século XX, pois seu sabor lembrava as suculentas groselhas. No entanto, tudo mudou quando o kiwi chegou à Nova Zelândia. Para aumentar seu apelo no mercado internacional, os produtores locais mudaram habilidosamente seu nome para kiwi, em homenagem ao icônico pássaro, um símbolo da fauna única da Nova Zelândia. Essa mudança de nome não só fez a fruta soar mais exótica, mas também a ligou ao seu novo ambiente. Como resultado, o kiwi rapidamente ganhou popularidade em todo o mundo. Hoje, celebramos esta vibrante fruta verde, não apenas por seu sabor delicioso e sua casca suave e levemente peluda, mas também por seus benefícios nutricionais. Cheio de vitaminas C e K, antioxidantes e fibras, o kiwi é uma opção de lanche deliciosa e saudável. Da próxima vez que você cortar esta fruta encantadora, lembre-se de sua fascinante transformação de uma humilde groselha chinesa para o querido kiwi que conhecemos hoje. Descubra o iceberg do Titanic em uma foto chocante. No dia 15 de abril de 1912, o trágico naufrágio do RMS Titanic levou mais de 1.500 vidas e chocou o mundo todo. No entanto, uma foto impressionante tirada na manhã seguinte oferece uma visão assustadora do iceberg que causou essa catástrofe marítima. Capturada pelo capitão do SS Mackay Bennett. Essa imagem mostra um enorme bloco de gelo congelado que colidiu com o casco do Titanic. O iceberg, imponente e serrilhado, tornou-se uma testemunha silenciosa do caos que ocorreu apenas algumas horas antes.
Muitos marinheiros navegavam pelas águas frias, sem suspeitar do perigo que se aproximava, escondido no horizonte. Essa foto não apenas captura um momento no tempo, mas também serve como um lembrete vívido do poder da natureza. Como um pedaço de gelo tão belo, mas perigoso, pode levar a uma tragédia tão grande. Descubra a fascinante história da origem dos jeans Levi's. Você sabia que o nome Levi's, associado ao denim, surgiu em 1853 em São Francisco? O fundador, o imigrante alemão Levi Strauss, começou vendendo produtos secos, focando no crescente número de mineradores durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Esse período agitado criou uma demanda por roupas duráveis, já que os mineradores precisavam de vestuário confiável para as condições de trabalho difíceis. Surpreendentemente, foi apenas em 1873 que Strauss se uniu ao alfaiate Jacob Davis para revolucionar a indústria da moda. Eles apresentaram os primeiros jeans com rebites, que tinham rebites metálicos nas costuras dos bolsos, tornando-os incrivelmente resistentes. Esses jeans rapidamente se tornaram populares entre trabalhadores, incluindo mineradores e ferroviários, que precisavam de roupas confiáveis para o trabalho pesado. Com o tempo, os jeans Levi's se transformaram de vestuário de trabalho prático em um símbolo cultural reconhecido mundialmente. Hoje, eles são usados por todos, desde celebridades até pessoas comuns. Não é incrível como uma ideia simples da era da Corrida do Ouro influenciou a moda de hoje? Mergulhe na cultura e identidade da culinária japonesa. A comida no Japão é mais do que apenas nutrição. Está profundamente ligada à identidade cultural e tradições do país. Para muitos, as refeições trazem memórias, celebrações e encontros familiares, refletindo os sabores únicos das regiões do Japão. No entanto, a falta de alimentos ofusca essa vibrante cena culinária. Quando as pessoas têm dificuldade em obter comida suficiente, isso afeta diretamente suas práticas culturais e a coesão da comunidade. A escassez faz com que a sociedade repense sua relação com a comida, levando a soluções inovadoras e a um novo respeito pelos ingredientes locais. Isso também destaca a importância da segurança alimentar para a preservação das tradições culturais, pois o acesso a ingredientes variados permite manter receitas antigas. A cultura japonesa mostra que cada prato carrega histórias, desafios e questões sociais, conectando o passado ao presente. Assim, entender a comida no Japão aprofunda nossa apreciação por seu significado na formação da identidade. Como você acha que a comida influencia sua própria cultura? Prepare-se para se surpreender com a sobrevivência do Centro de Paraquedismo de Lodi. Este é um lugar único para saltos de paraquedas na Califórnia, que já enfrentou várias tragédias, com 28 mortes desde 1985. No entanto, apesar desses eventos tristes, o centro continua em funcionamento, atraindo aventureiros de todo o mundo, o que torna Lodi tão especial. Primeiro, suas vistas deslumbrantes da Califórnia criam um cenário inesquecível para quem deseja saltar de um avião. O paraquedismo em Lodi oferece não apenas uma dose de adrenalina, mas também instrutores experientes que priorizam a segurança e a diversão. Cada saltador recebe equipamentos modernos e passa por um treinamento rigoroso para garantir uma experiência emocionante, mas segura. O compromisso do centro em melhorar os protocolos de segurança ajuda a criar uma imersão emocionante e segura. Como um lugar com uma história tão séria, continua a atrair amantes de aventura de todos os lugares. Sua dieta pode causar alergias alimentares. Estudos recentes mostram que nosso estilo de vida e alimentação modernos estão ligados ao aumento das alergias alimentares. Muitos cientistas acreditam que fatores como alimentos processados, falta de bactérias diversas e um ambiente mais limpo desempenham um papel importante. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que as crianças de hoje podem não estar expostas a tantos alérgenos naturais quanto as gerações anteriores, o que pode dificultar o desenvolvimento adequado de seu sistema imunológico. Como resultado, seus corpos podem reagir a certos alimentos como se fossem substâncias nocivas. Essa tendência destaca a necessidade de aumentar a conscientização sobre alergias alimentares, tornando a rotulagem clara e precisa dos produtos mais importante do que nunca. Os consumidores devem ser capazes de identificar potenciais alérgenos nos alimentos que consomem. Considerando que cerca de 32 milhões de americanos sofrem de alergias alimentares, entender essas conexões e exigir informações claras sobre os alimentos é crucial para a saúde pública. Então, como podemos juntos criar um ambiente alimentar mais saudável?
Vamos descobrir a verdade sobre as incríveis arco-íris do Havaí. O Havaí, famoso por suas paisagens deslumbrantes, também é conhecido por seus arco-íris vibrantes. Esse fenômeno acontece por causa do clima único, que combina chuvas frequentes e muito sol. Quando a luz do sol atinge as gotas de água no ar, ela se refrata e se divide em lindas cores do arco-íris. O resultado? Espetáculos magníficos que podem ser duplos, triplos ou até quádruplos. Os visitantes do Parque Nacional dos Vulcões têm uma experiência incrível, especialmente após a chuva. A vegetação exuberante do parque intensifica as cores, tornando os arco-íris ainda mais brilhantes contra as montanhas e vulcões. Na verdade, muitos viajantes planejam suas viagens em torno dessa maravilha natural, na esperança de capturar o momento perfeito. Quem não gostaria de um pouco da magia do Havaí em seu álbum de fotos de férias? Um fato interessante sobre a Federação Galáctica. A teoria da Federação Galáctica sugere que a humanidade não está sozinha no universo e faz parte de uma enorme comunidade cósmica. De acordo com essa teoria fascinante, estamos conectados a uma aliança de civilizações extraterrestres avançadas que observam nosso desenvolvimento. Essa ideia ganhou destaque após Haim Eshed, um ex-oficial militar israelense, afirmar que existe um acordo secreto entre esses seres e os governos de nossos países. Ele disse que essa aliança monitora constantemente a Terra para garantir que não perturbemos o frágil equilíbrio das relações interplanetárias. Se essas alegações forem verdadeiras, isso levanta questões empolgantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas uma pequena parte de algo muito maior? O que essas civilizações avançadas realmente querem de nós? As possibilidades são infinitas, assim como o próprio espaço. Você sabia que os telefones com botão mudaram a comunicação para sempre? Em 1963, uma novidade incrível chegou às casas e escritórios: o telefone com botão. Essa invenção transformou a maneira como as pessoas se comunicavam por telefone, assim como um novo controle pode mudar a experiência de um jogo. Antes, usávamos telefones de disco, onde era necessário girar o disco para cada número. Isso era lento e inconveniente. Com a tecnologia dos botões, bastava apertar um botão para se conectar instantaneamente. Esses telefones produziam sons únicos para cada tecla, permitindo que os sistemas telefônicos reconhecessem os números mais rapidamente. De repente, discar números se tornou mais rápido e eficiente, facilitando a comunicação e aumentando o uso dos telefones. As pessoas podiam ligar para amigos, familiares e empresas sem os problemas do disco. Essa mudança não foi apenas uma conveniência, foi um avanço tecnológico que alterou nossas interações sociais. Hoje, a ideia de discar com botões parece simples, mas seu impacto em nosso mundo é profundo. Como seria nossa comunicação sem ela? Porque nosso cérebro nos ajuda a se encontrar o caminho de casa. As pessoas têm uma habilidade incrível de retornar a lugares familiares, como nossa casa, usando a memória e pontos de referência. Esse talento surge da colaboração de diferentes áreas do cérebro, incluindo o hipocampo, que é essencial para a formação da memória. Ao viajar, lembramos de marcos, sons e até cheiros que servem como guias no nosso caminho. Essas dicas, seja uma árvore especial, uma loja colorida ou uma rua movimentada, criam um mapa mental. Quando precisamos voltar, nosso cérebro acessa essas lembranças e nos ajuda a conectar os pontos de volta ao lugar de onde começamos. Essa incrível habilidade de navegação não só garantiu nossa segurança ao longo da história, mas também moldou nosso senso de lugar e pertencimento. Então, da próxima vez que você voltar com confiança pelos seus passos, lembre-se do trabalho em equipe impressionante que acontece em seu cérebro. Você sabia que 17% dos ucranianos são étnicos russos? Essa estatística interessante do Censo Populacional da Ucrânia de 2001 destaca a diversidade do país. Os russos étnicos vivem ao lado dos ucranianos há muitas gerações, criando uma mistura única de culturas, tradições e idiomas. Essas comunidades frequentemente compartilham uma história comum, especialmente nas regiões onde se estabeleceram e interagiram. Embora as culturas ucraniana e russa tenham suas diferenças, muitas pessoas nessas comunidades sentem uma identidade e orgulho compartilhados. Festas, música e tradições culinárias refletem essa rica mistura, e ambos os grupos celebram o legado um do outro. As relações entre russos étnicos e ucranianos podem ser complexas, influenciadas por eventos históricos e mudanças políticas. À medida que a Ucrânia continua a se desenvolver,
Entender essa camada demográfica é importante para avaliar a riqueza cultural e as dinâmicas sociais do país, como essa história compartilhada molda a Ucrânia moderna. Você já pensou sobre os deuses antigos do tempo? Nas culturas antigas, o tempo não era visto apenas como relógios que marcam as horas. Era considerado uma força poderosa ou até mesmo uma divindade. Por exemplo, na mitologia grega, Cronos era o deus primitivo do tempo, retratado como uma figura implacável que devorava seus filhos, simbolizando como o tempo consome tudo. Os romanos tinham Saturno, que não só governava a agricultura, mas também representava os ciclos do tempo, ligando as colheitas às mudanças das estações e nos lembrando da natureza passageira da vida. No norte, na mitologia nórdica, a deusa Nertus mostrava a conexão entre o tempo e os ritmos da terra, enquanto a ideia de destino ilustrava como o tempo está entrelaçado com o destino, determinando a duração da vida de cada ser. Esses mitos fascinantes mostram o quanto as sociedades antigas compreendiam a importância do tempo e sua influência em suas vidas. Em 2008, durante uma coletiva de imprensa no Iraque, ocorreu um incidente dramático quando o jornalista Muqtada al-Zaidi jogou seus sapatos no então presidente George Bush. Esse ato inesperado de protesto foi transmitido ao vivo, chamando a atenção do mundo todo e gerando discussões sobre liberdade de expressão. O gesto de al-Zaidi simbolizava sua indignação pela invasão dos PKK ao Iraque, que afetou profundamente muitos iraquianos. O incidente rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de memes e debates sobre os limites da dissidência. Curiosamente, em muitas culturas, jogar sapatos é considerado um grande desrespeito, tornando esse incidente ainda mais significativo simbolicamente. Enquanto pessoas ao redor do mundo assistiam, surgiram questões sobre a mídia, política e expressão pessoal. Al-Zaidi foi detido, mas depois recebeu uma recepção heróica em alguns círculos por se opor ao que considerava uma ocupação injusta. Esse momento continua sendo um exemplo importante de como o protesto pode assumir formas inesperadas, gerando discussões que ultrapassam fronteiras. Por que os espremedores de batata custavam uma esposa? Na antiga cultura bafia, a capacidade de um homem de ter uma esposa podia depender de algo inesperado, como os espremedores de batata. Esses utensílios de cozinha tinham grande valor, simbolizando não apenas pagamento, mas também a disposição do homem para a vida familiar. Com apenas 30 desses itens, um homem poderia garantir uma parceira, demonstrando seu status social e estabilidade econômica. O povo bafia, originário das regiões de Camarões, tinha costumes únicos que destacavam a importância dos bens materiais nas relações. Comprar uma esposa não era apenas um negócio, envolvia a dinâmica familiar, tradições culturais e a aceitação da sociedade. Nesse contexto, a quantidade de espremedores de batata representava tanto uma troca prática quanto um ritual de noivado, refletindo os valores de respeito e responsabilidade familiar. Quais outras práticas culturais surpreendentes existem em torno do casamento? Você sabia que a Índia é líder na produção mundial de leite? Esse fato surpreendente coloca a Índia em destaque na pecuária leiteira, produzindo mais leite do que qualquer outro país. Nos últimos anos, a Índia superou os Estados Unidos, tornando-se o maior produtor de leite do mundo, com impressionantes 220 milhões de toneladas métricas por ano. O que está por trás desse sucesso no leite? Uma combinação de tradições, cultura e inovações sustenta a indústria láctea na Índia. Muitas famílias criam vacas e búfalos, frequentemente tratando-os como membros da família, demonstrando amor e cuidado, pois dependem desses animais para sua sobrevivência. O clima diversificado do país e os vastos pastos criam condições ideais para a pecuária leiteira. Além disso, os avanços em veterinária e métodos de reprodução aumentaram significativamente a produção de leite. Isso não apenas apoia as economias locais, mas também desempenha um papel importante na nutrição de milhões. O leite é um ingrediente básico na culinária indiana, adicionando sabor a pratos como curries cremosos e refrescantes lassis. Com um patrimônio lácteo tão rico, a posição da Índia como potência do leite é ao mesmo tempo intrigante e importante. É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima,
criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? Você sabia que o primeiro marido de Angelina Jolie foi Johnny Lee Miller? Antes de se tornar um ícone mundial e iniciar um relacionamento com Brad Pitt, Angelina Jolie foi casada com o ator Johnny Lee Miller. Eles se conheceram durante as filmagens do cultuado filme de 1995, Hackers, onde a conexão deles rapidamente se transformou em uma verdadeira história romântica. O casal se casou em 1996, mas o relacionamento deles estava longe de ser comum. No casamento, Jolie usou calças de couro pretas com o nome de Miller, escrito com seu próprio sangue, destacando seu estilo único e espírito rebelde. No entanto, o romance intenso não durou muito. Eles se separaram em 1999. Apesar do fim do casamento, ambos os atores frequentemente lembram um do outro com carinho e como esse período único em suas vidas os impactou. Embora Jolie tenha atraído a atenção da mídia com seus eventos posteriores, essa fase inicial com Miller continua sendo uma parte fascinante de sua história. Quais outras conexões surpreendentes existem entre as estrelas de Hollywood? Acredite ou não, repelentes podem confundir os mosquitos. Muitos repelentes, especialmente os com o ingrediente ativo DEET, nos protegem de forma surpreendente desses insetos irritantes. Os mosquitos dependem muito do olfato para encontrar pessoas, captando cheiros como o dióxido de carbono e o ácido lático que liberamos naturalmente. Quando alguém usa um repelente com DEET, isso dificulta que os mosquitos reconheçam esses sinais importantes. Essa confusão torna muito mais difícil para eles encontrarem sua próxima vítima. É como usar uma capa invisível que esconde o cheiro da sua pele. Com apenas uma ou duas borrifadas, você pode se proteger de picadas incômodas e doenças frequentemente transmitidas por mosquitos. Então, da próxima vez que você sair, lembre-se de que um pouco de repelente pode ajudar muito na luta contra essas pragas zumbidoras. É incrível pensar que o rei do rock, um símbolo de grandeza musical, teve dificuldades na educação musical na escola. Elvis Presley, que mais tarde influenciou milhões com sua poderosa voz e performances inesquecíveis, tirou notas baixas na aula de música. Os professores diziam que ele não tinha um bom ouvido, o que é irônico considerando seu sucesso posterior. Essa experiência negativa não o parou, pelo contrário, aumentou sua determinação de provar o contrário. Após terminar a escola, ele começou com paixão sua carreira na música, que acabou levando a sucessos nas paradas e apresentações icônicas. Sua história nos lembra que o talento pode passar despercebido no início, nos incentivando a continuar seguindo nossas paixões, apesar dos obstáculos. Não é surpreendente como alguém pode transformar fracassos iniciais em um grande sucesso? Prepare-se para se surpreender com o Maned Wolf, um dos animais mais únicos da América do Sul. Também conhecido como lobo-guará, esse incrível animal vive no Brasil e é o único representante de sua espécie. Suas longas pernas não são apenas para beleza, elas o ajudam a olhar por cima da grama alta em busca de comida. Essa adaptação é vital, pois o Maned Wolf frequentemente percorre campos e savanas em busca de pequenos mamíferos, aves e frutas. Diferente dos cães comuns, ele tem uma aparência especial, corpo esguio e pelagem avermelhada, o que o torna bastante impressionante. Embora seja difícil de avistar, o Maned Wolf desempenha um papel importante em seu ecossistema como predador e dispersor de sementes. E infelizmente a perda de habitat ameaça sua sobrevivência, tornando os esforços de conservação extremamente importantes. É surpreendente como um único animal pode ser tão crucial para seu ambiente. Vamos revelar a verdade sobre o robô jogador. Este incrível robô salamandra, desenvolvido por cientistas, muda nossa percepção sobre movimento. Ele possui uma estrutura flexível que imita ossos e articulações reais, permitindo que se mova facilmente no solo e nade na água. Seu design único possibilita que os pesquisadores estudem o movimento de uma forma que antes era difícil. Ao observar como o robô jogador supera diferentes superfícies, os cientistas podem obter dados valiosos sobre padrões de movimento que se aplicam tanto a animais quanto a robôs.
Esse conhecimento pode levar a novas conquistas na robótica e até ajudar na criação de melhores próteses para pessoas. A versatilidade do robô jogador destaca como biologia e tecnologia podem se entrelaçar, expandindo os limites da inovação. Como essa tecnologia mudará o futuro da robótica e nossa compreensão do movimento dos animais? Você pode se surpreender. Almas sagradas guardam artefatos misteriosos. A Igreja das Almas Sagradas no Purgatório, localizada em Roma, é um lugar de intrigas e maravilhas. Visitantes são atraídos por sua coleção de artefatos únicos, que muitos acreditam conter vestígios de espíritos. Entre esses itens, há livros de oração queimados, que mostram assinaturas térmicas inexplicáveis. Essas descobertas geram discussões sobre a possibilidade de fenômenos sobrenaturais, deixando tanto céticos quanto crentes debatendo sobre a origem desses efeitos sinistros. Alguns afirmam que as assinaturas térmicas podem indicar presença, enquanto outros insistem em explicações naturais. A própria igreja é uma combinação de história e o inexplicável, levando todos que entram a refletir sobre os limites entre a vida e a vida após a morte. Que histórias esses itens guardam e poderão realmente nos conectar com as almas vagando no purgatório? Colaboração é a chave para decisões saudáveis. Recentemente, cientistas destacaram como nossas escolhas diárias sobre alimentação e bem-estar melhoram quando trabalhamos juntos. Quando as pessoas se unem para compartilhar experiências, opiniões e conhecimentos sobre comida e saúde, elas criam uma compreensão mais profunda do que significa viver bem. Essa abordagem colaborativa não se limita apenas ao preparo de alimentos. Ela também ajuda a formar uma comunidade que apoia melhores escolhas e normaliza hábitos saudáveis. Por exemplo, cursos de culinária ou seminários de saúde em grupo podem levar a escolhas alimentares mais acertadas do que quando as pessoas agem sozinhas. Isso é especialmente importante, pois muitos buscam conselhos para manter uma alimentação equilibrada em meio a um fluxo de informações contraditórias. Ao aprender com os outros e apoiar uns aos outros, estamos criando uma cultura onde um estilo de vida saudável se torna parte do nosso dia a dia. Então, como você pode se unir a amigos ou familiares para fazer escolhas mais saudáveis hoje mesmo? Acredite ou não, mas o Abarth 695 Tributo Ferrari existe. Este incrível carro limitado, lançado em 2010, homenageia o grande legado da Ferrari no mundo do automobilismo. O 695 Tributo Ferrari não é apenas um carro. Ele se destaca pelo seu motor turbo, que oferece uma performance empolgante, e pelas elegantes trocas de marcha no volante, que tornam a condução um verdadeiro prazer. Com sua característica pintura vermelha, ele combina perfeitamente o design esportivo da Abarth com o luxo da Ferrari, tornando-se realmente atraente nas ruas. Este modelo é destinado tanto a colecionadores quanto a entusiastas, simbolizando a excelência automotiva italiana e atraindo fãs de ambas as marcas. Seja você um fã de longa data da Ferrari ou um amante da Abarth, o 695 Tributo Ferrari é uma obra-prima que incorpora o espírito de velocidade e estilo. Não é surpreendente como um carro tão compacto pode unir luxo de alto nível e desempenho. Por que o Nar Nawaz detém o recorde em construção naval? Este incrível navio, originalmente conhecido como o Gigante do Mar, tem 1.503 pés de comprimento, tornando-se o mais longo já construído. Imagine um navio mais longo do que 4 campos de futebol alinhados. Construído com tecnologia moderna, o Nar Nawaz mostra conquistas impressionantes na construção naval atual. Seu tamanho não é apenas para impressionar, reflete as habilidades e a experiência excepcionais dos engenheiros navais de hoje. O Nar Nawaz pode transportar cargas enormes e atravessar vastos oceanos, destacando nossa capacidade de expandir os limites do design e da construção. O caminho desde os projetos até a água deste gigante flutuante não foi fácil, exigindo uma coordenação notável de materiais, habilidades e inovações. Cada centímetro foi cuidadosamente planejado, e o Nar Nawaz simboliza o quão longe chegamos em tecnologia marítima. À medida que as necessidades marítimas crescem e evoluem, este navio é um testemunho da engenhosidade humana. Quem sabe o que nos aguarda no futuro da construção naval? Você não vai acreditar no que acontece com suas respirações diárias. Em média, uma pessoa faz cerca de 23 mil respirações por dia. Isso mesmo, não importa se você está dormindo ou acordado.
Seu corpo trabalha arduamente, absorvendo oxigênio precioso e liberando dióxido de carbono sem que você perceba. Cada respiração enche seus pulmões de oxigênio, que nutre suas células e ajuda os órgãos a funcionarem corretamente. A cada expiração, você se livra do dióxido de carbono, um resíduo desnecessário para o seu corpo. Esse processo automático é vital para a sobrevivência, sustentando tudo, desde o funcionamento do cérebro até os movimentos físicos. Imagine fazer algo 23.000 vezes por dia, sem nem perceber. É um ótimo lembrete de como nossos corpos trabalham incansavelmente nos bastidores, mantendo-nos vivos e saudáveis ao longo do dia. Então, da próxima vez que você respirar, pense no papel incrível que isso desempenha na sua vida. Não é surpreendente como essas ações simples são importantes? Acredite ou não, a Índia é líder na produção de filmes. Todos os anos, este país vibrante lança mais filmes do que qualquer outro, criando uma incrível variedade de cinema em diferentes idiomas. Bollywood, localizado em Mumbai, é talvez a parte mais famosa desse mundo cinematográfico, conhecido por seus coloridos musicais e dramas envolventes. No entanto, a Índia também possui ricas tradições de cinema regional, onde diretores que falam Tamil, Telugu, Bengali e muitos outros idiomas contam histórias únicas que ressoam com o público. A indústria cinematográfica indiana não é apenas sobre quantidade, ela exibe talentos incríveis, e atores e diretores ganham reconhecimento internacional. Os filmes frequentemente abordam temas variados como família, amor e questões sociais, o que os torna próximos de uma ampla audiência. Curiosamente, a escala da produção de filmes reflete a diversidade da cultura indiana, sua rica história e a importância do cinema na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você assistir a um filme indiano, lembre-se, você está apreciando a criatividade do maior país produtor de filmes do mundo. Que incrível! Pandas pertencem à China, mas viajam pelo mundo. Você sabia que quase todas as pandas gigantes do mundo estão na China? Esse animal adorável se tornou um símbolo da conservação da natureza, e a China os envia para diferentes países, para programas de reprodução e educação ambiental. Das quase 1.900 pandas gigantes que ainda vivem na natureza, apenas 3 estão fora da China, tornando o país o principal guardião dessa espécie encantadora. Surpreendentemente, esses empréstimos internacionais visam aumentar a população de pandas e aumentar a conscientização sobre seu status ameaçado. Países como os Ecanaíuá, Canadá e alguns outros firmaram parcerias com a China, permitindo que eles mantenham esses incríveis animais em zoológicos e reservas. Esses programas não apenas ajudam nos esforços de reprodução, mas também promovem a cooperação global na conservação ambiental. Então, quando você vê uma panda mastigando bambu em um zoológico no exterior, lembre-se de que isso faz parte de uma história maior sobre a proteção dessa espécie icônica e a preservação de seu habitat. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre a reprodução de ratos. Apenas 2 ratos podem se transformar em uma população de 1 milhão em apenas 18 meses, mostrando sua incrível capacidade de adaptação e reprodução. Em condições ideais, como espaço suficiente e uma fonte constante de alimento, esses seres inteligentes podem se reproduzir a uma velocidade impressionante. Uma fêmea de rato pode ter várias ninhadas por ano, cada uma com até uma dúzia de filhotes adoráveis. Essa habilidade permite que os ratos sobrevivam em uma variedade de ambientes, desde esgotos urbanos até fazendas rurais. Sua adaptabilidade é a chave para a sobrevivência, pois eles conseguem se ajustar rapidamente às mudanças nas condições e habitats. Embora possam parecer pragas, essa rápida taxa de reprodução desempenha um papel importante no ecossistema. Compreender esse processo também pode nos ajudar a gerenciar suas populações de forma eficaz. Não é incrível como a natureza funciona rapidamente? Você sabia que o manuscrito Voynich continua sem solução? Este livro misterioso, descoberto no início do século XX por Wilfrid Voynich, está cheio de ilustrações estranhas de plantas, corpos celestes e até figuras nuas. Apesar da atenção de linguistas, criptógrafos e historiadores ao longo de mais de 100 anos, a língua do manuscrito ainda confunde os especialistas. A escrita parece não seguir nenhuma estrutura linguística conhecida, tornando-o um dos textos mais enigmáticos da história. Muitas teorias surgiram sobre sua origem e propósito, desde uma brincadeira até um código complexo ou até mesmo uma língua alienígena. As ilustrações vibrantes e o layout consistente aumentam o mistério, sugerindo que o manuscrito não é apenas um conjunto de letras, mas pode conter informações valiosas ou um código secreto.
Enquanto os cientistas continuam a desvendar seus mistérios, a pergunta permanece: que segredos o manuscrito Voynich esconde? Você já visitou o Jardim Venenoso? Essa atração fascinante na Inglaterra abriga mais de 100 espécies de plantas venenosas e narcóticas, criando uma experiência estranhamente bonita, mas perigosa para os visitantes corajosos. Ao explorar este jardim, os convidados devem estar acompanhados por um guia, pois muitas plantas podem representar uma séria ameaça à saúde. Em alguns lugares, até o ar pode ser tóxico, destacando o quão perigosas essas plantas podem ser. Imagine-se cara a cara com a beladona ou com papoulas de ópio. O jardim serve como um lembrete intrigante do poder da natureza, mostrando a fina linha entre beleza e perigo. Muitas dessas plantas têm uma rica história, sendo utilizadas na medicina e no folclore, o que aumenta seu apelo. No entanto, é preciso ter cuidado, pois a tentação de tocar ou cheirar a flora pode levar a consequências inesperadas. O Jardim Venenoso não apenas captura a imaginação, mas também ensina aos visitantes a importância de respeitar os mistérios da natureza. Você está pronto para aprender sobre essas plantas fascinantes mais perigosas? O que realmente define momentos históricos? Em 1992, ocorreu um incidente inesperado que chamou a atenção e deixou sua marca na política americana e japonesa. Durante um jantar oficial no Japão, o presidente George Bush, pai, rasgou o paletó do primeiro-ministro japonês, Keiichi Miyazawa. Esse momento constrangedor pode parecer insignificante, mas foi tão chocante que no Japão surgiu um novo termo, Bush Suru, que significa literalmente rasgar em público. Esse evento gerou discussões não apenas sobre a saúde do presidente, que mais tarde foi diagnosticado com gastroenterite aguda, mas também sobre a natureza caótica da diplomacia. Embora tais incidentes geralmente sejam esquecidos, Bush Suru se tornou um lembrete incomum de como momentos pessoais podem impactar narrativas políticas e a percepção pública. Imagine como um simples jantar pode levar à criação de uma expressão duradoura em outra cultura. Esse incidente nos lembra que até mesmo líderes mundiais são pessoas que sentem desconforto, assim como todos nós. O que você acha que isso diz sobre as pressões da vida política? Você sabia que lesmas do mar podem fazer fotossíntese? Essa habilidade incrível está ligada à clorofila, um pigmento encontrado também em algas e outros organismos. Ao absorver a luz solar, esses seres únicos transformam a luz em energia, por meio de um processo chamado fotossíntese. Assim como as plantas, as lesmas do mar e suas parceiras algas conseguem produzir seu próprio alimento, destacando a incrível adaptabilidade da natureza. Algumas lesmas do mar até incorporam cloroplastos das algas que comem em suas células, permitindo que utilizem a luz solar para obter energia. Essa adaptação fascinante não apenas as ajuda a sobreviver, mas também ilustra as complexas relações nos ecossistemas. Juntas, essas criaturas nos lembram de como a vida pode prosperar de maneiras inesperadas, adaptando-se ao ambiente e usando a luz solar como uma poderosa fonte de energia. A natureza não é cheia de surpresas. Você consegue adivinhar o que realmente prospera na escuridão total? Organismos únicos, como salamandras cegas e peixes de caverna, encontraram uma vida surpreendente nas trevas das cavernas. Esses seres são exemplos fascinantes de evolução, adaptando-se ao longo de gerações às suas condições sombrias. Por exemplo, as salamandras cegas perderam completamente a visão e dependem de outros sentidos para se orientar em seu mundo subterrâneo. Da mesma forma, os peixes de caverna desenvolveram adaptações sensoriais que os ajudam a encontrar comida e parceiros na escuridão total. Mas as cavernas não são apenas lar para animais interessantes. Elas também guardam formações geológicas incríveis. Um exemplo é a caverna Sundun, no Vietnã, onde rios subterrâneos moldam impressionantes formações rochosas ao longo dos séculos. Esses rios não apenas formam a estrutura física da caverna, mas também criam ecossistemas únicos que sustentam diversas formas de vida. A interação entre o ambiente escuro e os seres vivos demonstra a incrível capacidade da natureza de se adaptar e prosperar. Quais outros segredos esses mundos ocultos podem revelar? Incrível, mas 2 de abril é o Dia Nacional do PB em J. Esta é uma celebração do sanduíche favorito de manteiga de amendoim e geleia. Essa combinação deliciosa se tornou popular durante a Segunda Guerra Mundial, alimentando soldados famintos e conquistando rapidamente o coração dos americanos.
Hoje, as pessoas comemoram esse dueto icônico com eventos divertidos, como concursos culinários temáticos, onde se pode ver quantos sanduíches podem ser feitos em 1 minuto ou até criar combinações de sabores inusitadas. As redes sociais se enchem de criações criativas de PB em J, mostrando tudo, desde receitas clássicas até opções sofisticadas. Padarias e lojas também participam da festa, oferecendo promoções especiais e delícias em homenagem a esse favorito nostálgico. Portanto, seja saboreando um simples sanduíche ou experimentando novos sabores, 2 de abril é o dia perfeito para aproveitar a alegria da manteiga de amendoim e da geleia. Incríveis possibilidades dos materiais médicos impressos em 3D. Pesquisadores estão sempre buscando novas maneiras de melhorar as técnicas cirúrgicas, e os designs inspirados no origami estão se destacando nessa área. Esses materiais impressos em 3D têm a capacidade única de se dobrar em formas específicas ao entrar em contato com a água. Imagine um dispositivo médico que pode mudar de forma, como uma obra de arte em papel. Isso lembra o origami tradicional, onde dobras complexas criam formas impressionantes. Com esses materiais inteligentes, os cirurgiões podem reduzir significativamente o tempo e a complexidade dos pontos. Em vez de depender apenas de métodos tradicionais, os médicos podem usar esses materiais que se dobram sozinhos para criar soluções eficazes, adaptadas às necessidades individuais. Com o avanço dessa tecnologia, podemos transformar a abordagem para desafios cirúrgicos, o que pode levar a uma recuperação mais rápida e melhores resultados para os pacientes. Não é incrível ver como a arte e a ciência se encontram em aspectos tão significativos? Você adivinhou o que realmente mantém a limpeza na Disneyland? Walt Disney proibiu o chiclete para que o parque permanecesse limpo e agradável para todos. Disney sonhava com uma experiência mágica, onde os visitantes pudessem aproveitar as atrações sem distrações, como lixo. Chicletes jogados no chão podem criar situações desagradáveis, literalmente. Ao abrir mão da venda de chicletes, a Disneyland evita bagunças que podem estragar as atrações, calçadas e bancos. Essa estratégia inteligente, que ainda funciona hoje, ajuda a manter a reputação do parque como um dos mais limpos e acolhedores. Embora você possa trazer seu próprio chiclete, a proibição oficial é uma abordagem pensada para a limpeza, que contribui para a atmosfera mágica geral. Os visitantes podem passear pela Disneyland apreciando as vistas, sem se preocupar em pisar em chicletes ou encontrar bagunças desagradáveis. A limpeza melhora a experiência de todos, não é verdade? Você já pensou no design perfeito de uma bolsa? A frustração de Jane Birkin em encontrar uma bolsa estilosa e prática levou à criação de uma ícone. No final dos anos 1980, ela teve dificuldade em achar uma bolsa que combinasse elegância e funcionalidade, sem perder o estilo. Seu descontentamento chamou a atenção de Jean-Louis Dumas, chefe da luxuosa marca Hermès. Inspirado por suas necessidades, ele decidiu criar uma bolsa que superasse suas expectativas. Assim nasceu a bolsa Hermès Birkin, que se tornou um símbolo de luxo e estilo em todo o mundo. Com seu interior espaçoso e design único, a Birkin não apenas realizou sua visão, mas também estabeleceu uma tendência na indústria da moda. Hoje é um dos acessórios mais desejados, frequentemente visto em mãos de celebridades e entusiastas da moda. Não é interessante como as necessidades de uma pessoa podem levar a um design revolucionário? Prepare-se para a surpresa com o aumento de pacientes nos hospitais. Os hospitais frequentemente enfrentam variações no número de pacientes, e uma estatística impressionante mostra que pode haver até 48 pacientes a mais ao mesmo tempo. Esse aumento repentino pode ser causado por diversos fatores, como doenças sazonais, acidentes ou emergências de saúde. Quando esses picos ocorrem, a equipe médica precisa agir rapidamente, tornando essencial ter estratégias de gestão eficazes nos hospitais. Isso inclui garantir que haja um número suficiente de profissionais de saúde de plantão e que os suprimentos e recursos necessários estejam disponíveis. O objetivo é oferecer um excelente atendimento a cada paciente, sem sobrecarregar médicos e enfermeiros. À medida que as comunidades crescem e novos desafios surgem, a forma como os hospitais lidam com esses aumentos determinará a qualidade do atendimento nos momentos mais críticos. Estamos prontos para esses aumentos repentinos? Você consegue adivinhar o que realmente causa arco-íris noturnos no céu? Esses fenômenos fascinantes, conhecidos como arcos-íris lunares, aparecem em condições únicas,
quando a luz brilhante da lua se encontra com o tempo chuvoso. Diferente dos arcos-íris diurnos, que podem ser vistos após a chuva em momentos ensolarados, os arcos-íris lunares dançam no céu noturno e exigem condições específicas para aparecer. Primeiro, a lua deve estar quase cheia, emitindo raios de luz brilhantes que podem criar um arco colorido em um fundo escuro. Além disso, deve haver pouca poluição luminosa, ou seja, menos luzes urbanas, e um céu mais limpo aumentam as chances de ver essa beleza rara. Locais como Skogafoss, na Islândia, e as Cataratas Vitória, na Zâmbia, são conhecidos por seus frequentes arcos-íris lunares, atraindo aventureiros noturnos e fotógrafos. Se você algum dia estiver em um desses lugares mágicos em uma noite clara e chuvosa, olhe para cima. Você pode testemunhar o brilho etéreo de um arco-íris lunar cintilando acima de você. Você consegue adivinhar o que realmente move nossos habitantes marinhos? Os equinodermos, como ouriços do mar e dólares da praia, são fascinantes porque seus corpos são tecnicamente classificados como cabeças. Essa classificação incomum se deve à sua estrutura anatômica única. Diferente de muitos animais que têm segmentos corporais bem definidos, os equinodermos possuem um disco central com raios que se espalham para fora, tornando seus corpos bastante peculiares. Por exemplo, os dólares da praia têm uma forma redonda e plana, enquanto os ouriços do mar são espinhosos e esféricos. Seu esqueleto, chamado de endoesqueleto, é composto por placas de calcário, o que lhes proporciona proteção e uma estrutura impressionante. Os equinodermos também têm uma incrível capacidade de regenerar braços ou espinhos perdidos, o que acrescenta à sua natureza intrigante. Compreendendo sua estrutura e classificação únicas, podemos entender as diversas adaptações que permitiram a esses habitantes marinhos prosperar em diferentes condições oceânicas. Legal, não é mesmo? E se o flúor se comportasse como um incendiário imprudente? Imagine uma pessoa jogando gasolina em uma fogueira sem perceber que o caos está prestes a começar. Essa é a metáfora perfeita para o flúor, um elemento químico conhecido por sua incrível reatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o que significa que ele busca se unir a outras substâncias. Essa natureza intensa pode resultar em reações explosivas e perigosas, como uma chama que se acende ao entrar em contato com gasolina. Quando o flúor interage com compostos, ele frequentemente forma moléculas extremamente instáveis, o que o torna famoso em laboratórios químicos. O fascínio por trabalhar com o flúor é ofuscado por sua instabilidade, pois até mesmo o menor desejo de misturá-lo com a substância errada pode levar a situações perigosas. Os cientistas devem manusear o flúor com extrema cautela, utilizando equipamentos especiais para controlar seu caráter explosivo. Então, da próxima vez que você pensar em gases ou elementos, lembre-se da natureza selvagem do flúor e do potencial perigo que ele traz com sua chama ardente. Por que o tempo é tão diferente perto das ilhas? As ilhas Grande Diomedes e Pequena Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 2,4 milhas uma da outra, mas apresentam um contraste surpreendente em seus fusos horários. Enquanto em uma ilha é hoje, na outra já é amanhã, resultando em uma diferença de 23 horas. Essa situação incomum ocorre porque as ilhas estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando é manhã na Grande Diomedes, os habitantes da Pequena Diomedes já estão celebrando o dia seguinte. Imagine, estando em uma ilha, você pode acenar para seu vizinho na outra, sabendo que ele está quase um dia à frente. Essa característica fascinante da geografia nos faz refletir sobre as complexidades do tempo e mostra como limites artificiais podem criar situações tão curiosas, fazendo-nos pensar sobre a própria natureza do tempo. Vamos revelar a verdade sobre os arco-íris noturnos. Você sabia que os arco-íris podem aparecer não só durante o dia, mas também à noite? Isso mesmo. Quando a luz do sol passa por gotículas de água na atmosfera, ela se refrata e se divide em várias cores, criando aquele lindo efeito em forma de arco que tanto amamos. Se você estiver na rua quando o sol brilhar intensamente e estiver chovendo um pouco, fique atento. Os arco-íris são especialmente vibrantes na hora dourada, esse momento mágico antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Essa combinação de condições, muitas vezes, resulta em um espetáculo incrível, onde as cores parecem dançar no céu. Os arco-íris noturnos podem parecer ainda mais mágicos em comparação com os diurnos, pois brilham contra o fundo do sol poente. Então, da próxima vez que chover e o sol brilhar, lembre-se,
Um lindo arco-íris noturno pode estar te esperando. Difícil de acreditar, mas crianças bebiam vinho na França. Até 1956, os estudantes franceses podiam realmente desfrutar de vinho e cerveja durante os intervalos das refeições. Essa prática surpreendente estava ligada a tradições culturais, onde o consumo moderado de álcool era considerado normal. Os pais frequentemente acreditavam que um pouco de vinho poderia ajudar na digestão. No entanto, com o aumento da preocupação com a saúde e a segurança, o governo francês decidiu mudar essa lei. O objetivo era claro: melhorar a saúde nas escolas e proteger as crianças dos possíveis danos do álcool. Essa mudança refletia a nova atitude em relação ao álcool e a importância de proteger as mentes e corpos jovens. Agora, os almoços franceses se concentram em pratos nutritivos sem álcool, o que representa uma mudança cultural significativa na forma como a sociedade vê o consumo de álcool por menores. Você consegue imaginar que hoje crianças desfrutam de um copo de vinho durante o almoço escolar? E se eu te contar sobre o princípio antrópico? Essa ideia fascinante sugere que o universo está perfeitamente ajustado para a vida como a conhecemos. Imagine uma receita cósmica, onde constantes físicas como a gravidade e a velocidade da luz estão equilibradas de forma ideal para que a vida possa existir. Se essas constantes fossem um pouco diferentes, nosso mundo poderia nem existir. Pense nisso. Se a gravidade fosse mais forte, as estrelas poderiam queimar muito rápido para que os planetas se formassem. E se fosse mais fraca, as galáxias poderiam não se manter unidas. Essa ideia incrível nos faz questionar por que o universo é do jeito que precisamos. Alguns cientistas e filósofos acreditam que esse ajuste fino sugere uma explicação mais profunda, como a possibilidade de múltiplos universos com outras leis. O princípio antrópico nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e levanta questões interessantes sobre a existência. Nosso universo é especial ou existem incontáveis outros com formas de vida únicas? O que você pensa sobre o ajuste fino do nosso universo e seu significado para nossa compreensão da vida? Você sabia que as aranhas viúvas negras são muito venenosas? Esses seres conhecidos com corpos negros brilhantes e marcas vermelhas em forma de ampulheta são as aranhas mais venenosas do mundo. Elas vivem principalmente na América do Norte e preferem lugares escuros e escondidos, como pilhas de lenha ou porões. Apesar de sua reputação assustadora, as viúvas negras geralmente não são agressivas e mordem os humanos apenas em defesa própria. Seu veneno contém uma potente neurotoxina chamada latrotoxina, que pode causar dor intensa, espasmos e até sintomas mais graves em alguns casos. Felizmente, as mordidas são raras e, com atendimento médico rápido, as consequências podem ser controladas de forma eficaz. Compreender as aranhas viúvas negras pode ajudar a dissipar o medo delas e aumentar a segurança durante atividades ao ar livre. Vamos revelar a verdade sobre os olhos das estrelas do mar. Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas incríveis do oceano, têm uma maneira única de ver o mundo? Em cada uma de suas patas há um olho na ponta, que lhes permite sentir a luz e o movimento. Isso significa que, ao contrário da maioria dos animais, que têm os olhos na cabeça, as estrelas do mar têm 5 ou mais olhos espalhados por suas patas. Embora esses olhos não sejam tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ajudam essas maravilhas do mar a se orientarem no ambiente. Detectando sombras e mudanças na luz, as estrelas do mar conseguem encontrar alimento, evitar predadores ou até mesmo procurar parceiros. Apesar de se moverem lentamente, esses olhos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Não é incrível como a adaptação pode levar a soluções tão criativas na natureza? Imagine como é explorar o fundo do oceano do ponto de vista de uma estrela do mar e sua visão única do mundo. Vamos revelar a verdade sobre as leis do Bigfoot. No estado de Washington é proibido matar o Bigfoot, o Sasquatch, ou qualquer criatura semelhante a um macaco. Essa lei, aprovada no condado de Skamania em 1969, gera interesse e controvérsias. Ela reflete não apenas a fascinação pelo lendário criptozoológico, frequentemente avistado no noroeste do Pacífico, mas também o desejo de proteger a natureza. Inicialmente, causar dano ao Sasquatch poderia resultar em multas pesadas ou até prisão, mas a lei mudou e agora serve para proteger a vida selvagem. Isso significa que o condado de Skamania
apoia a proteção e o respeito pelo mito do Bigfoot, incentivando os moradores e turistas a valorizarem a beleza natural das florestas densas da região. Você já se perguntou por que essa criatura esquiva nos fascina tanto? Talvez seja a emoção do desconhecido e o mistério que mantém o mito vivo. Você pode acreditar que a Wikipédia é tão compacta? É surpreendente que toda essa enciclopédia, que contém uma enorme quantidade de conhecimento humano em formato de texto, caiba em um arquivo menor do que o último jogo Call of Duty. A versão em texto da Wikipédia ocupa apenas 51 GB sem compressão. Isso é muito pouco, considerando a imensa quantidade de informações disponíveis para nós. Se adicionarmos imagens, vídeos e gravações de áudio, o tamanho do arquivo aumenta drasticamente, o que destaca a eficiência e a simplicidade do arquivo digital da Wikipédia. Isso facilita o acesso à informação para milhões de usuários ao redor do mundo. Imagine ter a sabedoria coletiva da humanidade em um formato que ocupa menos espaço do que um jogo de vídeo popular. É incrível pensar em quanta informação valiosa está compactada em um arquivo tão pequeno. Essa eficiência incrível permite que todos, desde estudantes até pesquisadores, aprendam rapidamente sobre diversos temas. Na próxima vez que você procurar algo na Wikipédia, lembre-se do quão poderosa é essa biblioteca digital, ocupando menos espaço do que você poderia imaginar. É verdade que estátuas podem contar histórias? No centro de muitas cidades, estão as estátuas de São João Nepomuceno, Santa Lutigarda e São Vito. Elas não são apenas belas decorações, mas símbolos de uma rica cultura local e história. Cada estátua reflete a essência de seu protótipo, representando características e virtudes únicas que a comunidade valoriza. São João Nepomuceno, conhecido por sua fé inabalável e compromisso com a verdade, é frequentemente retratado com uma cruz na mão, lembrando as pessoas de seu legado eterno. Santa Lutigarda, famosa por suas visões místicas e natureza contemplativa, traz ao bairro uma sensação de paz e espiritualidade. Por fim, São Vito, padroeiro dos dançarinos, demonstra a alegria e a vivacidade das festas locais. Essas estátuas não são apenas pedra, elas são conexões vivas com o passado, convidando-nos a explorar as narrativas culturais e tradições que moldam nossas identidades hoje. Sim, é verdade. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, utiliza uma incrível rede de satélites que orbitam a Terra para determinar nossa localização com precisão. Imagine cerca de 30 satélites que estão constantemente enviando sinais para a Terra. Quando seu smartphone ou dispositivo GPS recebe esses sinais, ele não escuta apenas um. Em vez disso, ele capta sinais de pelo menos 4 satélites. Calculando o tempo que cada sinal leva para chegar, seu dispositivo pode determinar a distância até cada satélite. Isso é chamado de triangulação e ajuda a criar uma localização precisa na Terra. Seja navegando pela cidade ou encontrando o caminho em uma trilha, o GPS permite saber exatamente onde você está. Não é incrível como essa tecnologia nos conecta com o mundo ao nosso redor? É verdade, nas Ilhas Faroé existem cerca de 70 mil ovelhas e apenas 50 mil habitantes. Essa situação demográfica única afeta a vida cotidiana dos faroeses, pois as ovelhas são fundamentais para a agricultura, fornecendo carne, leite e lã. O terreno acidentado das ilhas é perfeito para a criação de ovelhas, permitindo que os animais pastem livremente nas encostas verdes e nos penhascos. A pastoreio é uma tradição muito apreciada, e a lã das ovelhas é transformada em roupas e tecidos bonitos que refletem a cultura local. Além disso, a carne de cordeiro é um prato principal da culinária tradicional faroesa e é usada em diversas receitas. Com tantas ovelhas, elas não são apenas gado, mas uma parte essencial da identidade da comunidade e da estabilidade econômica. É fascinante como, neste canto remoto do mundo, as ovelhas têm tanta importância. Vamos revelar a verdade sobre o efeito energético do mel. O mel é uma excelente fonte de energia natural, graças à sua combinação única de glicose e frutose. Essa combinação permite que seu corpo absorva os açúcares rapidamente, garantindo um fluxo constante de energia, ao contrário dos açúcares processados, que podem deixá-lo cansado após um rápido aumento de energia. Atletas têm usado mel por séculos, e até mesmo os antigos olímpicos na Grécia o consumiam para melhorar seu desempenho antes das competições. Estudos mostram que o mel não só ajuda a prevenir a fadiga durante atividades físicas intensas, mas também melhora a resistência geral.
Portanto, da próxima vez que você precisar de um impulso, considere levar mel em vez de doces que só trazem queda de energia. Ele não é apenas saboroso, é um energético natural que nutre tanto seu corpo quanto seu espírito. Quem diria que um simples pote de mel poderia ter uma força tão poderosa? Você sabia que no México existe uma praia secreta? A Playa del Amor, frequentemente chamada de Praia Secreta, é um lugar incrível, localizado dentro de uma cratera aberta, cercada por uma linda cúpula de pedra natural. Essa característica geográfica única cria a sensação de um paraíso escondido, abraçado pela natureza. O que realmente destaca a Playa del Amor é que só é possível chegar lá de uma maneira. Os visitantes corajosos precisam nadar por um emocionante túnel subaquático de 150 metros. Quando você emerge do outro lado, é recebido por areia macia e vegetação, criando o lugar perfeito para relaxar. A praia não é apenas um local para tomar sol, também há uma atmosfera mágica para nadar e explorar. Muitos viajantes ficam encantados com esse tesouro secreto, ressaltando a sensação de aventura que vem com a visita. Portanto, se você está em busca de experiências de praia únicas, a Playa del Amor definitivamente deve estar na sua lista de desejos. Você ficará surpreso ao conhecer o Punch Bowl. O Cemitério Nacional do Pacífico, geralmente chamado de Punch Bowl, é um cemitério militar único localizado na cratera de um vulcão extinto em Honolulu, Hawaii. Fundado em 1949, este lugar tranquilo homenageia mais de 34 mil militares que lutaram bravamente pelos Estados Unidos, muitos dos quais morreram durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Ao caminhar entre as lápides brancas dispostas com cuidado, você sentirá um profundo respeito por esses heróis. O cemitério não é apenas um lugar de descanso, ele também serve como um poderoso lembrete dos sacrifícios feitos pela liberdade. Os visitantes podem explorar os belos jardins e memoriais por todo o local, oferecendo um espaço tranquilo para reflexão e lembrança, com suas vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. O Punch Bowl é uma emocionante homenagem à coragem e ao sacrifício. Você visitaria este emocionante memorial? O que realmente aconteceu entre Ed Fisher e Elizabeth Taylor? Esta história fascinante começa com Ed Fisher, um cantor popular dos anos 50, conhecido por sua voz suave e carisma. Antes de seu escandaloso romance com a atriz Elizabeth Taylor, Fisher era casado com a adorada atriz Debbie Reynolds. O casamento parecia perfeito, até que Fisher se apaixonou pela deslumbrante Taylor, que estava lidando com a perda do marido. O romance rapidamente se tornou público, gerando um alvoroço na mídia e transformando Fisher em uma figura controversa da noite para o dia. Os fãs ficaram chocados e divididos, pois muitos admiravam a vida glamurosa dessas estrelas. Reynolds, inicialmente de coração partido, mais tarde falou abertamente sobre o romance, adicionando drama a uma situação já tumultuada. O triângulo amoroso destacou não apenas traições pessoais, mas também a intensa atenção que as celebridades enfrentavam naquela época. O relacionamento entre Fisher e Taylor foi breve, mas deixou uma marca significativa em Hollywood, levantando questões sobre amor, fidelidade e o preço da fama. O que você pensa sobre o amor em público? Você não vai acreditar no que está ligado à Torre Eiffel. Inicialmente, estava previsto desmontá-la apenas 20 anos depois, mas essa construção icônica provou seu valor de maneiras inesperadas. Construída como uma exposição temporária na Exposição Mundial de 1889, a Torre Eiffel rapidamente se tornou um símbolo de Paris e de inovação. Seu significado vai além da beleza. Durante a Primeira Guerra Mundial, a torre se tornou um ponto crucial de comunicação. Comandantes militares a usaram para enviar mensagens a longas distâncias, mostrando como uma estrutura pensada para ser temporária encontrou um papel fundamental na estratégia militar. Suas antenas ajudaram a coordenar operações e transmitir informações importantes, demonstrando que até as maravilhas arquitetônicas podem ter funções práticas em situações críticas. Hoje, a Torre Eiffel é não apenas uma atração amada, mas também um testemunho de criatividade e resiliência, tanto na arte quanto na tecnologia. Quem diria que uma torre poderia ter tanto impacto?